Passamos ao processo 134.17.341, que continua com a palavra Sua Excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, Excelência, nobre procurador, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Agora, trato os autos de comunicação da Justiça do Trabalho, pelo ofício VT/Rio Branco, número 278/2013, concernente a informações colhidas no processo trabalhista movida pelo médico Warley Gonçalves Guerra contra sua demissão pelo Serviço Social de Saúde do Acre Pro Saúde, de que, aspas, os médicos que trabalham na Fundação Hospitalar não permanecem no local se não há pacientes agendados, o que ocorre com muita frequência. Fecha aspas. Para que este tribunal proceda às análises que considerar pertinentes em face dos princípios informativos da administração pública, previsto na Constituição Federal de 88, em seu artigo 37. Esse processo foi distribuído primeiramente ao conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias, em 21 de setembro de 2016, foi redistribuído com fundamento na lista aprovada pelo biênio 2011-2012. Caminhada a documentação da DAF, a 4ª GC elaborou relatório técnico preliminar de folha 64/84, concluindo por incluir como responsável deste processo os senhores gestores Gemil Salim de Abreu Júnior, secretário de Saúde anterior, senhor Rui Manuel Rodrigues Arruda, ocupante do cargo à época, e também superintendente do ProSaúde. B. Promover mandado de citação para os gestores supramencionados, bem como da senhora Sueli de Souza Melo da Costa, gestora do ProSaúde, também à época, para apresentarem alegações de defesa a respeito das supostas irregularidades indicadas no item 2, letra A, e também contra o item 2, letra C, o senhor Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana da Silva, prefeito anterior à senhora Maria de Socorro Nery de Souza, atual prefeita do município. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronunciou no feito às folhas 108/109 dos autos, notando a ausência de citação dos responsáveis pela defesa, em atendimento à Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 55, bem como da análise técnica conclusiva, resolução terceira, número 58/2005, artigo 1º. Citados os senhores gestores Rui Emanuel Rodrigues Arruda, secretário de Estado de Saúde e gestor do ProSaúde, e o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior e a senhora Sueli Souza Melo da Costa, também gestores, à época, houve pedido de prorrogação de prazos que lhes foi concedido. Os gestores, senhor Rui Emanuel Rodrigues Arruda e a senhora Sueli de Souza Melo da Costa, apresentaram defesa de forma tempestiva. No entanto, o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior deixou passar em álibis a sua oportunidade de defesa. Caminhada a documentação da DAF, a 4ª GC emitiu relatório de análise técnica conclusivo de folha 192/2001 e foi detectada a existência de acumulação ilícita de 2 cargos públicos, por incompatibilidade de horário, a partir de 2014, pelos senhores Davi Ricardo Lima Cordeiro, Eduardo Ovídio Borges Veloso Viana, Luciane Pereira de Oliveira, Tadeu da Silva Moura, auxiliadora Vasconcelos Corrêa da Silva e Elaine do Nascimento Martins. Caminhado feito ao Ministério Público de Contas, a ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia no feito às folhas 205/208 dos autos de excelência e o relatório. Nobre relator, com a palavra Sua Excelência o procurador para a sua manifestação. Trata-se de comunicação da Justiça do Trabalho a respeito de informações colhidas no processo trabalhista movido pelo médico Warley Gonçalves Guerra contra a sua demissão no Serviço Social de Saúde do Acre, ProSaúde, de que, abre aspas, médicos que trabalham na Fundação Hospitalar não permanecem no local se há pacientes agendados, o que não ocorre com tanta frequência, fecha aspas. Para que este tribunal procedesse às análises que considerasse pertinentes em face dos princípios informativos da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal de 88. A análise técnica procedida constatou inicialmente que não se tratava de processo de apuração de responsabilidade pela contratação de servidor e sugeriu a retificação da autuação do feito como inspeção para verificar o contrato de gestão firmado entre a Fundação Hospital do Estado do Acre, Fundacre, e o ProSaúde, e o cumprimento da carga horária dos profissionais contratados. Diante da informação, o nobre conselheiro relator determinou a correção da autuação no tocante ao órgão, unidade responsável, bem como a redistribuição do feito ao relator sorteado. O processo foi remetido pela primeira vez a este Ministério Público de Contas em 22 de setembro de 2016,
quando se verificou que a modificação da autuação só tinha ocorrido em relação à unidade responsável, faltando a parte que se referia ao assunto, bem como a instrução da matéria, sugerindo o prosseguimento do feito. A instrução verificou que nos contratos de trabalho firmados pelo ProSaúde não consta horário de trabalho, nem tampouco o controle de frequência dos contratados. Levantou que alguns servidores possuem mais de um contrato, sem comprovação da compatibilidade de horários e cumprimento da carga horária, bem como a existência de servidores com mais de 2 contratos, sendo 2 no âmbito estadual e outro na Prefeitura de Rio Branco, também sem qualquer controle. Por fim, sugeriu a citação dos senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues de Arruda, secretários de saúde do período, Sueli de Souza Melo da Costa, gestora do ProSaúde à época, Marcos Alexandre Médici Aguiar Viana e Maria do Socorro Nery Medeiros, prefeitos, anterior e atual, bem como o retorno dos autos para a conclusão da instrução. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 17 de setembro de 2018, quando se observou a ausência de citação dos responsáveis para a defesa em atendimento ao artigo 5º da Constituição Federal, bem como análise técnica conclusiva. Conclusos os autos à relatoria, foi determinada a citação para a defesa dos senhores Rui Emanuel Rodrigues Arruda, Gemil Salim de Abreu Júnior e da senhora Sueli de Souza Melo, que tempestivamente atenderam ao chamado, com exceção do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, que não aproveitou a oportunidade. O relatório de análise técnica, elaborado após o contraditório, constatou que o contrato de gestão em referência foi firmado entre o ProSaúde e a Secretaria de Saúde, que deliberava sobre a lotação dos servidores na Fundacre e que os servidores inicialmente relacionados às folhas 68 e 69 foram demitidos e recontratados, não mais existindo o controle de frequência dos mesmos, uma vez que, de acordo com as informações prestadas, o período de guarda coincide com o da prescrição das verbas trabalhistas. Ademais, esclareceu que os períodos de prescrição levantados pela defesa já tinham sido excluídos do relatório preliminar, que considerou somente os períodos a partir de outubro de 2013. Ressaltou, com base nos arquivos existentes neste tribunal, que o contrato de gestão número 369, de 1º de setembro de 2009, vigorou até 31 de setembro de 2010, quando foi substituído por outro contrato, firmado pela senhora Sueli de Souza Melo da Costa, representando a Secretaria de Estado de Saúde, e pela senhora Isilda Carlota Signorini Graço, representando o ProSaúde, que perdurou até 30 de setembro de 2013. Levantou ainda 16 profissionais de saúde lotados na Fundacre, sem que conste do contrato de trabalho o horário da prestação dos serviços e desacompanhados do controle de frequência ou registro de entrada e saída e da compatibilidade de horários que justifique a acumulação, já que possuem mais de um contrato. Ratificou a conclusão de que a acumulação de cargos públicos, mesmo que permitida pelo texto constitucional, requer o preenchimento de 2 requisitos básicos, ou seja, a compatibilidade da natureza dos cargos e da carga horária, que, segundo o entendimento dos tribunais superiores, não deve ser superior a 60 horas semanais. Assim, considerando a existência de servidores com excesso de carga horária, sugeriu a aplicação de multa aos responsáveis pela pasta da saúde no período 2016 a 2018, senhores Gemil Salim de Abreu Júnior e Rui Emanuel Rodrigues Arruda, que também acumulou a superintendência do ProSaúde, e a abertura de processos administrativos para verificar a legalidade da acumulação de cargos dos servidores apontados. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 21 de maio de 2019. Observadas as peças constantes dos autos, verifica-se no exame do contrato de gestão em referência e no subsequente a falta de acompanhamento devido do referido termo e a ocorrência de acumulação indevida de cargos públicos por parte de profissionais da saúde, contrariando a linha C do inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Como levantado pela análise, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o limite máximo da jornada semanal dos profissionais de saúde é de 60 horas, com fulcro na Constituição e no artigo 118 da Lei 8.112/90. No caso em tela, a carga horária é superior à máxima admitida, sem qualquer comprovação do cumprimento das jornadas, no mesmo âmbito estadual, no caso CESAC e ProSaúde, o que, a princípio, parece inadmissível e demonstra falta de cautela e de controle. Com relação à prescrição levantada pelo relatório técnico, a nosso ver, tratando-se de relação de trato sucessivo,
não se encontra caracterizada em relação à acumulação indevida a partir de 2014 para fins de aplicação de multa aos responsáveis, que foram citados em 3/12/2018, interrompendo o referido prazo. Por outro lado, o eventual dano ao erário causado pelos servidores pelo não comparecimento ao serviço, a ser verificado em procedimento administrativo próprio, é imprescritível nos termos do parágrafo 5º do artigo 37 da Constituição Federal de 88. Ante o exposto, esse Ministério Público de Contas opina pela notificação do atual secretário da pasta para que promova a abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte dos servidores levantados pela instrução, inclusive quanto à possível ocorrência de dano, que já tinha sido determinado pela Portaria Conjunta número 001/2016 da Secretaria de Gestão Administrativa, Procuradoria-Geral do Estado e Controladoria-Geral do Estado, colhida de outros processos de acumulação indevida, em anexo, de tudo dando ciência a esse tribunal em prazo a ser-lhe assinado. E pela aplicação de multa aos responsáveis pela pasta da Saúde e do Pró-Saúde pelas faltas levantadas, que configuram grave infração à norma legal, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual número 38/93, detectada na mesma esfera de atuação. Finalmente, pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que adote rotinas e controles de forma a evitar a ocorrência de acumulações indevidas, contrariando as normas legais aplicáveis. Constituição Federal de 88, artigo 37, inciso 16, e a Lei Complementar Estadual número 39/93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, senhor presidente. E, assim sendo, eu voto, diante do que foi analisado e da documentação indevida de remuneração de cargo de médico, acumulação indevida da remuneração de cargo de médico, outro cargo em comissão, sendo vedada a acumulação por tratar-se de cargo com dedicação exclusiva, além da incompatibilidade de horário em outros, demonstrado ante a ausência de documentos comprobatórios. Voto pela emissão de acórdão, aplicando multa sanção ao senhor Genil Salim de Abreu Júnior, secretário de Estado de Saúde e superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre pela Saúde à época, período de fevereiro de 2016 a abril de 2018, no valor de R$ 14.280. É o senhor Rui Emanuel Rodrigues Arruda, ocupante do cargo de secretário de Estado de Saúde e superintendente do Serviço Social de Saúde do Acre pela Saúde, também à época, período de abril de 2018 a dezembro de 2018, no valor de R$ 14.280, por pagamento de 2 contratos de médicos no período de fevereiro de 2016 a dezembro de 2018, sem que tenha demonstrado que os serviços prestados pelos servidores descritos dos itens 3.1 a 3.6 foram realizados com qualidade e o não cumprimento do trabalho, permitindo, portanto, um acúmulo indevido por incompatibilidade de horários, tudo com fulcro na Lei Complementar Estadual 38/93, artigo 89, inciso 2 e 3, atos praticados com engravação norma legal de gestão ilegítima antieconômica de que resulte justificado dano ao erário público no prazo de 30 dias a partir do conhecimento deste, de tudo dando ciência a esse tribunal. 2. Pela notificação do atual secretário da pasta para que promova a abertura de processo administrativo com vistas a verificar a situação de acumulação indevida por parte dos servidores levantados pela instrução, inclusive quanto à possível ocorrência de dano que já tenha sido determinado pela Portaria Conjunta número 01/2016 da Secretaria de Gestão Administrativa, Procuradoria-Geral do Estado e Controle-Geral do Estado, colhida de outros processos de acumulação indevida e anexos, e tudo dando ciência a esse tribunal no prazo de 90 dias. 3. Pela notificação da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa para que adote rotinas e controles de formas a evitar a ocorrência de acumulações indevidas, contrariando as normas legais aplicáveis à Constituição Federal de 88, artigo 37, 16 e Lei Complementar Estadual 39/83. E após as formalidades de estilo pelo arquivamento, Excelência, é o meu voto. Em votação, conselheiro Valmir Ribeiro. Compõe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu acompanho o voto, apenas quando a DAF coloca com qualidade, na realidade, esta deve ser qualidade de cumprimento de horário, não a qualidade de prestação de serviço. E aqui me perguntando não como tem é nada a que o ver sujeito com a... comprova que o serviço do médico foi com qualidade. É questão de horário aqui, então, para a gente fazer só essa ressalva e acumulação indevida. E aqui até algum tempo atrás,
a carga horária era marcada com 60 horas. Hoje, ela permite você ter um acréscimo desde que devidamente comprovado. Até porque 60 horas é uma carga pesada. Hoje já foi para 80. Para alguém cumprir 40 horas, 60 horas, ele tem que entrar no hospital às 6 da manhã, às 8 da manhã, meio-dia ele vai rapidinho no barzinho da esquina, faz o almoço, volta a 1, trabalha até às 5, corre em casa, toma um banho, entra às 6, trabalha até às 10 da noite, já deu 60 horas. Então, assim, qualquer horário acima de 60 horas, eu até posso entender. Que a pessoa trabalhe depois, vá em casa às 10 horas da noite, tome um banho, volta à meia-noite, trabalha às 4, mas às 8 ele tem que estar lá. E trabalhou da meia-noite às 4 da manhã para dar 80 horas. Então, assim, para que isso seja realmente, toda vez que passa de 60 horas, há realmente necessidade de comprovação de horário. Então, porque é realmente difícil cumprir isso. Mas, no presente caso, o maior problema era que havia horários sobrepostos. E aqui não houve a citação dos prefeitos, mas houve a citação dos gestores. E os gestores até tomam conhecimento, até por uma comunicação da Controladoria do Estado e da PGE, mas não há uma ação de correção, pelo menos que tenha vindo aos autos. Pode até ter ocorrido, mas ela não veio. Por isso está se pedindo. Então, nesse sentido, eu acompanho o voto do nobre relator pela aplicação da multa de 14.280 aos gestores, pela notificação dos atuais gestores, para que então façam a correção, caso ainda persista, que também está no voto. Só que se houve esta, contra a prestação de serviços em períodos sobrepostos, houve um pagamento indevido. Então, aqui eu acrescentaria a tomada de contas para apuração dos valores, então, pagos incorretamente. Aí, Concordo com Vossa Excelência. E acompanho o voto do nobre relator. Já que o nobre relator acompanha... Apesar de se pedir à secretária para se fazer esse procedimento, nós precisamos saber efetivamente para poder mostrar para que ela siga a partir daí. Sem dúvida. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu acompanho e eu acho interessante você ir a fundo, né, para detalhar mesmo se o serviço foi prestado, porque foi remunerado pela sociedade. E nós temos hoje mecanismo para fazer a aferição disso. Então, eu acho prudente mesmo fazer um detalhamento dessa despesa pública. Eu acompanho. Conselheira Dulcineia. Vou acompanhar, mas discordando de alguns fundamentos da multa, que a multa ela deve ser aplicada com fundamento naquilo que é palpável. Então, eu acompanho o voto do conselheiro relator, mas discordando de alguns critérios que fundamentam a multa. Mas eu acompanho. Acompanha a multa também, só os critérios. Conselheira Nalu Maria. Senhor presidente, eu acho também que era bom a gente colocar 30 dias para esse novo gestor. E 90. São 90, né? Eu ainda acho que é muito, sabe por quê? Porque já vai fazer 1 ano de administração, então já tem como ver se os médicos estão trabalhando ou não estão. Mais tranquilo. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade do voto do conselheiro relator, divergindo a conselheira Dulce só... Diverge da multa. Não. Só dos fundamentos. Então, é com o relator. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Aqui eu abro um parênteses aqui, só para, nessas horas contadas, eu não sei se os 40 horas semanais aí estão feitos em 5 dias na semana ou em 7. Porque o médico, às vezes, trabalha sábado, domingo, feriados. Sobre aviso, ele está sempre no ar, né?